Pessoal, então dando continuidade à nossa aula, né? Hoje eu vou falar para vocês, dar uma recapitulada com vocês sobre o que a gente viu na aula passada, que é a revisão sistemática da literatura. Então eu vou fazer isso para que a gente tenha a preparação necessária, né, para a realização do nosso primeiro trabalho avaliativo, que consiste aí no planejamento de uma revisão sistemática. É claro que nós não vamos realizar essa revisão de forma completa, né? Mas vocês realizarão toda a fase de planejamento e vão desenvolver todo o protocolo que seria seguido, né, caso essa revisão sistemática de fato fosse realizada por vocês ou por algum pesquisador. Então, só para a gente recapitular, o que seria a revisão sistemática da literatura? Então, a revisão sistemática de uma literatura, ela é um tipo específico de revisão da literatura cujo principal diferencial de uma revisão comum, né, que seria a revisão narrativa, é que ela segue um protocolo sistemático para ser realizada. Então não basta você simplesmente buscar os artigos na internet, né, seja por meio do Google Scholar ou por outras fontes, mas você tem que seguir um protocolo específico para realizar essa busca pelos artigos e a posterior avaliação desses artigos encontrados. E quais são os benefícios de se realizar a revisão de forma sistemática? Então, os principais benefícios: primeiro, que você mostra que a sua busca por trabalhos relacionados à sua pesquisa foi feita de maneira confiável, né? Então, você mostra que você tem uma base sólida de trabalhos relacionados e que o que você está demonstrando então na sua pesquisa está bem embasado na literatura. Outra grande vantagem é que você permite que outros pesquisadores repliquem ou reproduzam a sua revisão, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma revisão hoje, por exemplo, pesquisando um período de 5 anos, de 2015 a 2020, e daqui, por exemplo, os 5 anos em 2025, alguém quiser pesquisar sobre o mesmo assunto que eu, essa pessoa pode seguir o mesmo protocolo que eu segui na minha revisão sistemática e simplesmente atualizar os resultados da minha busca, né? Então, ao invés dela fazer uma revisão sistemática totalmente nova, ela vai partir de uma revisão já pronta e apenas atualizar os resultados da minha revisão com novos artigos que foram produzidos sobre o assunto no período posterior ao que eu publiquei a minha revisão sistemática. Então, ela traz diversos benefícios, mas ela tem também as suas desvantagens, né? E a principal delas é o tempo que você demora para realizar essa revisão. Então, uma revisão básica você conseguiria fazer, por exemplo, num período aí de um mês ou até menos. Uma revisão sistemática, a estimativa é que você leve de 9 meses até 24 meses, né? Então, dependendo aí da densidade de trabalhos publicados sobre o assunto, pode ser que essa revisão demore aí até um período de 2 anos para ser realizada por completo. Então, na nossa disciplina, claro que nós não vamos ter esse tempo todo para realizar esse trabalho, né? Então, nós vamos fazendo apenas uma parte da revisão, que é basicamente a fase de planejamento. Então, nós vamos desenvolver, né, projetar todo o protocolo que seria seguido para realizar uma revisão sistemática. Beleza? Então, restringindo o escopo do trabalho apenas à fase de planejamento, nós vamos conseguir finalizar esse trabalho aí dentro do primeiro trimestre. É claro que isso não significa que um protocolo real levaria apenas esse pequeno espaço de tempo para ser produzido, né? Mas como vocês ainda estão na fase aí de aprendizado, um primeiro exercício será o tempo suficiente, né? E é claro, aqueles que tiverem interesse aí posteriormente estar realmente conduzindo essa revisão sistemática vão poder estar trabalhando melhor junto dos seus orientadores ou do seu orientador, né, para melhorar esse protocolo e depois estar executando aí dentro aí de por exemplo, um trabalho de iniciação científica. Então vamos dar uma olhada agora no nosso enunciado. Esse enunciado ele está disponível no Moodle e também será enviado para vocês por meio do WhatsApp, tá? Então aqui eu vou apresentar para vocês quais vão ser os tópicos necessários, né, que devem obrigatoriamente serem desenvolvidos nesse trabalho. Também vou apresentar outras informações
informações relevantes, como por exemplo as possíveis tópicos de pesquisa que podem ser escolhidos por cada equipe para realizar o trabalho. Então, começando aqui com os tópicos obrigatórios, né, com o conteúdo obrigatório do trabalho, são esses elementos aqui, que basicamente são os elementos que compõem aí um protocolo básico de revisão sistemática da literatura. O primeiro aqui é a escolha do tópico de pesquisa. Então, o tópico de pesquisa geralmente é uma parte que vocês têm dificuldade de escolher porque vocês ainda estão começando a estudar sobre computação de forma geral, né? Então vocês não têm conhecimento sobre muitas áreas da ciência da computação. Então, para ajudar vocês, eu elenquei aqui alguns possíveis tópicos de pesquisa que podem ser escolhidos por vocês. É claro que não é obrigatório vocês escolherem exatamente algum desses tópicos aqui, mas fica a sugestão aí para vocês utilizarem como base na escolha do tópico de pesquisa de vocês. Aqui na parte de engenharia de software, eu acabei colocando vários subtópicos, porque é a área que eu tenho maior conhecimento e também é o foco do curso de vocês. Então aqui vocês vão ter alguns temas mais específicos, né, da engenharia de software, e é o que eu recomendo para vocês escolher, tá? Então, mesmo que vocês não escolham um tema da engenharia de software, por exemplo, se eu quiser escolher um tema de automação e robótica, não é muito interessante fazer uma revisão sistemática desse tema de forma geral, porque ele é muito abrangente. Então vai ter muitos trabalhos com focos totalmente diferentes dentro dessa área. Então, o ideal é vocês pegarem a área que vocês pretendem realizar o trabalho. Então, por exemplo, se for automação e robótica, antes de vocês definirem esse tema, esse tópico de pesquisa, né, vocês darem uma olhada em trabalhos, uma olhada rápida, né, em trabalhos existentes sobre o assunto. Então, busquem lá no Google Acadêmico, por exemplo, alguns artigos científicos sobre esse assunto e vejam se algum deles tem algum tópico que interesse a vocês. E aí, com base nesse tópico específico que vocês escolherem, vocês vão então definir a primeira parte do trabalho de vocês, que é a definição do tópico de pesquisa. Beleza? Feita a definição do tópico de pesquisa, a gente vai para a parte mais específica do trabalho. Então, vocês vão definir um título, objetivo e questões de pesquisa. O título eu sugiro que vocês deixem para o final. Então, depois de terminar todas as outras partes do trabalho, vocês definam um título, porque assim vocês vão ter uma ideia melhor de qual seria um título mais adequado para esse trabalho. E aí vocês devem de fato começar por esses dois itens aqui, que é o objetivo e as questões de pesquisa. Esses dois itens eles são intimamente relacionados, tá? Então, as questões de pesquisa elas vão estar diretamente associadas ao objetivo e vice-versa. Então, sugiro que vocês, com base no tópico de pesquisa que vocês escolheram, né, aquele tópico específico que vocês escolheram, definir o objetivo dessa revisão sistemática. Então, por exemplo, suponha que eu escolhi o tópico de pesquisa refatoração. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que buscar trabalhos que falem sobre refatoração, trabalhos de pesquisa que falam sobre refatoração. E aí, quando a gente fala de trabalho de pesquisa, geralmente vão ser artigos, tá? Então, como eu falei na aula anterior, livros geralmente têm conhecimento mais consolidado, que já foi avaliado, verificado por vários pesquisadores e já está sendo aplicado na prática. Os artigos, por outro lado, eles são conhecimento aí mais, digamos, volátil, né? Então, ele está surgindo agora, não é algo que, digamos, não são fatos comprovados. Então, sempre que a gente faz pesquisa, a gente quer evoluir esse conhecimento científico, né? Então, a gente tem que partir desses resultados mais recentes, né? De pesquisas recentes, que ainda não tem tanta evidência, para a gente ajudar a construir essa evidência, né? Avançar o que a gente chama de estado da arte sobre o assunto. Então, se eu escolher refatoração, não posso fazer uma revisão sistemática sobre esse assunto sem saber nada sobre ele, né? Então, o primeiro passo poderia ser você pesquisar sobre esse assunto de forma mais geral, né? Não necessariamente pesquisar por artigos. Então, eu posso fazer uma busca na internet para encontrar aí definições básicas sobre o assunto. Então, encontrar o que é refatoração,
onde se aplica, enfim, que tipo de ferramenta que tem, que pode ser utilizada para se utilizar essa técnica. E aí, com base nesse conhecimento prévio que você vai adquirir, você pode então, com base nisso, começar a definir o seu objetivo e as suas questões de pesquisa. Então, por exemplo, se observar que, por exemplo, na prática tem poucas ferramentas que ajudam pessoas que desenvolvem software a realizar refatoração. Então, posso usar isso como uma forma de definir meu objetivo, né? Então, eu posso estar, já que não tem tantas ferramentas, posso fazer então uma pesquisa para desenvolver uma ferramenta ou evoluir as ferramentas que existem, né? Então, o primeiro objetivo, dado esse objetivo de pesquisa aí, seria você encontrar pesquisas cujo tema é ferramentas de refatoração. Então, o seu objetivo no caso aqui seria realizar uma revisão sistemática da literatura para encontrar os trabalhos que propõem ou avaliam ferramentas de refatoração. E aí, com base nisso, vocês vão definir as suas questões de pesquisa. Então, as questões de pesquisa vão ser derivadas a partir do objetivo e elas geralmente vão ter o objetivo de extrair informações relevantes que aí vão ser úteis aí tanto para embasar a sua pesquisa, né? Então, nesse caso de ferramentas de refatoração, vão mostrar para vocês as informações que existem aí sobre o assunto, né? Então, que tipos de técnica já tem se aplicado, como são essas ferramentas que existem, né? E aí, a partir disso, vocês podem começar a desenvolver estratégias de como melhorar o estado da arte, né? Realizando pesquisas sobre o assunto. Então, por isso que é importante fazer questões de pesquisa que revelem informações relevantes sobre o tema pesquisado, né? Feito isso, definido então as questões de pesquisa, nós vamos para as estratégias, para a estratégia de busca. Então, a estratégia de busca, só voltando aqui no nosso slide para a gente relembrar. Então, na estratégia de busca, a gente vai definir quais daqueles sites de busca que eu mostrei para vocês na aula passada vão ser utilizados, né, para realizar a nossa pesquisa. Então, lembra que eu falei para vocês que o Google Acadêmico ele é bom para a gente fazer uma revisão básica, uma revisão narrativa, mas para revisão sistemática ele não é muito bom. Então, a gente tem fontes como, por exemplo, I3E, ACM, Scopus, que são sites mais confiáveis para se realizar esse tipo de trabalho. Então, minha recomendação é que vocês utilizem pelo menos esses três, né? I3E, ACM, Scopus, e depois a gente vai fazer uma junção dos resultados dos três. Então, vocês vão observar que eles indexam artigos publicados em revistas e eventos diferentes. E aí, fazendo a pesquisa nos três, vocês conseguem ter uma base de resultados maior. Além de escolher o site de pesquisa que vocês vão utilizar, né, os sites, vocês também vão ter que definir quais termos de busca vão ser utilizados para realizar a sua revisão sistemática. Esses termos de busca, eles têm que ser diretamente relacionados ao objetivo e às questões de pesquisa. Então, eles têm que ser termos que vão ajudar você a encontrar artigos que têm as informações que você precisa extrair para responder às suas questões de pesquisa e, consequentemente, atingir o seu objetivo. Então, essa é a parte mais importante da estratégia de busca, definir os termos que serão utilizados. Então, definida a estratégia de busca, vocês vão definir também as fontes de pesquisa. Na verdade, já falei sobre as fontes de pesquisa, né, que são os sites de busca. Então, I3E, ACM e os Scopus são exemplos de fontes de pesquisa. E aí eu recomendo que vocês utilizem pelo menos esses três e vocês podem complementar com mais sites. Aqui no trabalho, pessoal, se vocês quiserem utilizar o portal da CAPES, por exemplo, né, periódicos CAPES ou até mesmo o Google Acadêmico, podem utilizar, mas fica a ressalva de que se fosse um trabalho de verdade, né, uma pesquisa de verdade, não seria, digamos, não seria bem aceito pela comunidade acadêmica. Então, o ideal seria vocês utilizarem, no caso da nossa área de engenharia de software, I3E, ACM e Scopus. E aí, a string de busca também faz parte da estratégia, né, como eu coloquei aqui. E aí são essas palavras-chave que a gente vai
utilizar para realizar a nossa busca, né? Então aqui eu coloquei no nosso slide um exemplo. Então, por exemplo, se eu estiver pesquisando sobre ferramentas de detecção de bugs, um exemplo de string de busca, né, de palavras-chave de busca seria você, por exemplo, colocar ferramenta, detecção e bug para realizar a sua busca, né? Então essas palavras, elas são, como falei para vocês, já são bem importantes, porque se você colocar palavras que não têm a ver com o que você está pesquisando, você vai encontrar muitos trabalhos que também não têm relação nenhuma com o seu tema de pesquisa, né? Então é ideal que vocês estudem bem quais palavras vão ser utilizadas. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que é interessante testar bastante essa string de busca antes de realmente executar na prática, né? Então fazer alguns testes, por exemplo, vai lá no Google Acadêmico, faz algumas buscas e vê os trabalhos que estão sendo retornados de forma bem geral, né? E aí vocês avaliam a qualidade dessa string de busca. Se vocês verificarem, por exemplo, que muitos trabalhos retornados não tem nada a ver com o assunto, pode ser que vocês tenham que refinar melhor essa string de busca, né? Para que ela encontre trabalhos mais específicos. Mas se você fizer uma string de busca muito específica também, pode ser que você não encontre também muitos trabalhos relevantes. Então tem que fazer um balanço, né, entre você especificar bastante e também entre entre especificar bastante e ser uma string de busca muito geral. Então a desvantagem de uma string muito geral é que você vai encontrar muitos trabalhos não relevantes, e a desvantagem de uma string de busca muito específica é que você vai talvez perder trabalhos que seriam relevantes. Então tem que se fazer aí um balanço entre isso, um equilíbrio, né? E é claro, escolher bem as palavras para que você encontre os trabalhos realmente relevantes para a sua busca. E aí, por fim, o último item do trabalho de vocês são os critérios de seleção, que também são chamados lá de critérios de inclusão e exclusão, né? Então, os critérios de inclusão e exclusão é para a gente fazer a filtragem dos resultados. Então, como a gente já discutiu em aula, muitas vezes a gente vai fazer uma busca e mesmo que nossa string de busca seja boa, em alguns casos a gente vai encontrar muitos trabalhos de outras áreas que não tem nada a ver com a nossa pesquisa. Então a gente tem que fazer uma avaliação crítica antes de incluir esses trabalhos na nossa revisão sistemática. Imagine, por exemplo, que você inclua tudo sem fazer nenhuma filtragem. Então, se você fizer isso, por exemplo, lá nos trabalhos relacionados à sua pesquisa, você vai estar discutindo artigos que não tem nada a ver com a sua pesquisa, né? Então, essa filtragem por meio dos critérios de seleção é importante para a gente filtrar apenas os trabalhos que são relevantes, né? Que fazem parte do contexto da nossa pesquisa. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de critérios. Além de você filtrar a questão da nossa área, né, também é importante alguns critérios que vão ajudar a gente a filtrar os trabalhos de forma que a nossa pesquisa seja relevante e acessível para pesquisadores de forma geral da nossa área. Então, como eu comentei para vocês, na área de computação, o idioma que é padrão, né, seria o inglês. Então, se a gente incluir nossos trabalhos relacionados a artigos em português, por exemplo, pesquisadores que não são brasileiros ou que não falam o idioma português não vão ter acesso a esses trabalhos, e aí nosso trabalho, nossa pesquisa vai se tornar menos acessível, né? E aí alguns outros critérios também ajudam a gente a filtrar, por exemplo, trabalhos muito antigos, porque os trabalhos antigos tendem a perder relevância com o tempo. Então, trabalhos, por exemplo, sei lá, de mais de 10 anos atrás não são tão relevantes hoje, porque já se evoluiu muito a pesquisa nessa área, né, que você estiver pesquisando, e vão ter trabalhos mais recentes, mais relevantes para você estudar e incluir na sua pesquisa, né. E também, uns outros critérios que a gente discutiu é a questão do ser artigo completo ou não. Qual que é o problema de artigos de resumos, né, artigos curtos? Que geralmente eles não vão ter detalhes suficientes para ajudar você a responder as suas questões de pesquisa. Então, se eu incluir artigos que são resumos ou até slides ou coisas do tipo, né, eles vão ser muito resumidos, não vão ter informações suficientes para que você responda às suas questões de pesquisa. Então, geralmente esse tipo de trabalho também é excluído, tá? Então, aqui eu coloquei esses exemplos de critério, não é para vocês simplesmente copiarem esses critérios aqui e colocarem no trabalho de vocês. Recomendo que vocês
olhem outros trabalhos de revisão sistemática existentes e vejam que tipo de critério tem sido adotado. E aí vocês escolham critérios que sejam mais, digamos, específicos para a pesquisa que vocês vão fazer. Então, escolher critérios que vão ajudar vocês a filtrar melhor os artigos para sua revisão sistemática. Um exemplo bem claro disso que eu posso citar para vocês é o caso do período de publicação, né? Poderia todo mundo colocar aí um filtro de, por exemplo, pesquisar um período de 5 anos, né? Mas pode ser o caso de que o tema que vocês estão pesquisando, ele é muito recente, né? Então, se você olhar, por exemplo, sei lá, um período de 5 anos, você vai encontrar várias coisas que não tem nada a ver com a sua pesquisa, porque o seu tema surgiu, por exemplo, somente 3 anos atrás. Então é importante fazer essa avaliação crítica e definir os critérios de forma consciente, não simplesmente copiar os critérios do exemplo que eu estou dando para vocês aqui, ou copiar os critérios de outro artigo de revisão sistemática. Beleza? Então essas são as informações obrigatórias que vai ter que ter no trabalho de vocês. Então esses são os itens obrigatórios. E aí eu coloquei opcionalmente mais 2 itens, que são os dois itens que faltam, né, para ter um protocolo completo de revisão sistemática, que são os critérios de qualidade e as estratégias para extração e síntese dos dados. Então, só relembrando ali, os critérios de qualidade seriam esses procedimentos de seleção, né, que a gente adotaria ali após você aplicar os critérios de seleção. Então, por exemplo, você definir quais passos vão ser tomados pelos pesquisadores para decidir se um artigo vai ser incluído ou não. Tem a questão da avaliação de qualidade também, né? Você avaliar se o artigo tem uma qualidade suficiente para ser incluído. Então lembra que eu falei para vocês, não é porque está publicado que foi bem feito. Então muitas vezes tem que se fazer uma avaliação da metodologia aplicada, da coerência dos seus dados para incluir ou não esses artigos na sua pesquisa. E também, por fim ali, né, as estratégias de extração de dados e síntese dos dados. Então, a estratégia de extração dos dados seria você definir quais passos vocês, como pesquisadores, tomariam ali para extrair os dados dos artigos, né? Então, para ler o artigo, extrair as informações que são necessárias para responder as questões de pesquisa. E a síntese é você pegar de todos os artigos que você revisou, né? Que você encontrou por meio da sua busca e revisou, como que você vai, após extrair os dados de todos esses artigos, como você vai fazer para sintetizar esses dados e apresentar os resultados da sua revisão sistemática. Beleza? Mas como são passos mais trabalhosos, né, que vai exigir aí um tempo maior para serem executados, para serem planejados, e também exige um conhecimento maior do assunto que vocês iriam realizar a pesquisa, eu não vou exigir que vocês incluam esses itens aí no trabalho de vocês, mas uma revisão sistemática de verdade teria que ser incluído para que seja uma revisão sistemática válida. Beleza? Então, passado aqui a questão dos itens obrigatórios, né, do nosso trabalho, também já falamos sobre os tópicos, então vocês podem dar uma olhada nesses tópicos e escolher. Coloquei algumas informações aqui para guiar vocês na escolha. Se vocês quiserem, por exemplo, procurar um professor de uma área específica para ajudar vocês, vocês podem, né? Então, por exemplo, pega um professor da área de sistemas operacionais e pede para ele ajudar vocês a encontrar um tópico mais específico sobre o assunto. Também sobre as equipes, né? Pode ser que equipes diferentes queiram escolher o mesmo tema e isso não está proibido. Então, se vocês quiserem, podem fazer a escolha do mesmo tema. Porém, não pode haver nenhum tipo de cópia, né? Se os trabalhos forem iguais, o conceito vai ceder para os dois. E também não pode ter nenhuma cópia parcial de algum item, alguma parte específica do trabalho. Então, mesmo que seja o tema igual, cada equipe tem que fazer individualmente, sem consultar a equipe que escolheu o mesmo tema. E aí, para a gente finalizar aqui, então, os critérios de avaliação: completude e corretude do conteúdo, né? Eu vou ver se está completo com todos os itens que eu pedi obrigatórios, se o conteúdo apresentado está correto também. Questão de ortografia e gramática, né? Então, usem um corretor, revisem múltiplas vezes o texto antes de entregar. A questão de autoria, eu vou verificar se não foi copiado diretamente da internet ou dos colegas.
E a questão do prazo também, a gente vai ter até o dia 16/4 para vocês fazerem a entrega, tá? Como eu já falei, as equipes vão ser de até 2 pessoas. Quem quiser pode fazer individual. E o e-mail de entrega vai ser por meio do Moodle. Caso o Moodle esteja fora do ar, vocês podem mandar para mim pelo e-mail, tá? O único formato aceito vai ser o PDF. Beleza? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me procurar por o meio que vocês acharem melhor, por e-mail ou por WhatsApp, que a gente vai estar tirando as dúvidas e